quimbanda, candomblé sou africano. Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano. Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano. Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano. Devagar, ia, ia, devagar. Meu saravá ao povo de Umbanda, porque Umbanda é do saravá, né? Agora eu estou mudando aí, mas que eu conheci uma Umbanda de saravá. Meu Mojuba, eu lhe saúdo aos povos de Candomblé de Nação de Queto, né, que é uma das tradições, das formas de cumprimento. Aurê também é uma das formas de cumprimento. E aos povos de Angola, meu Macuyu, né, que é um cumprimento comum entre os povos de Angola. Enfim, são alguns outros cumprimentos, alguns respeitos a todos os atos religiosos que são distintos dentro das suas tradições. São vários, eu só citei alguns. E o programa fala de Umbanda e Candomblé, e eu me proponho a falar um pouco desses segmentos comuns, que é a religiosidade matriz africana, Umbanda e Candomblé. Eu tenho falado bastante de Umbanda, né? A gente tem conversado bastante sobre Umbanda, porque são muitos os assuntos a serem abordados, né? Aí vocês podem inclusive participar, aí fazendo perguntas, a gente pode estar tentando esclarecer cada vez mais essa religião, que ela é tão rica e ao mesmo tempo tão complexa, seja a Umbanda, seja o Candomblé. Mas hoje eu quero falar um pouco de Candomblé. Candomblé é uma religião que nasce no Brasil. Nasce no Brasil, é verdade? Candomblé nasce no Brasil. Candomblé não nasce na África. O que tem a ver Candomblé e a África? Porque Candomblé nasce no Brasil pelos africanos que trazem as suas tradições ancestrais para o Brasil. E aqui se forma o que nós chamamos de Candomblé, né? E o processo escravista não foi um processo pacífico, né? Foi um processo de violência, né? Foi um processo de escravidão, um processo de uso do ser humano e coisa e tal. Então essas pessoas vieram para cá, elas foram trazidas para cá, melhor dizendo, e com elas trouxeram os seus conhecimentos ancestrais, que são suas crenças, e certamente isso ajudou muito na sobrevivência e transformaram o Brasil no segundo país em população negra do mundo, né? Muita gente não sabe disso, então quem está assistindo aí, que não sabia, agora está sabendo. Nós somos o segundo país em população negra do mundo, ou seja, permaneceu viva uma espécie, uma etnia nesse país. E se considerar as misturas, então é muito maior o número, né? Mas falando do Candomblé, porque o Candomblé vem desse povo, né? Olha que legal, o Candomblé vem desse povo, né? Esse povo só que esse povo que veio do continente africano. A África não é um país, a África é um continente, assim como a América. E a África, assim como a Europa e a Ásia, e a África, nesse continente existiam diversas nações, diversas etnias, com diversas tradições. As tradições Umbundo, Quimbundo, que são semelhantes, mas são diferentes. A tradição Iorubá, a tradição Ewe, a tradição Fon, que esses dois juntos nós chamamos aqui de Jeje, que são as mais persistentes no Brasil. Existem outras, que também influenciaram, mas essas são as principais, que dá origem ao que nós chamamos de Candomblé de Queto, Candomblé de Angola e Candomblé de Jeje, assim nós chamamos dessa forma. Então, que se saiba disso. E o que acontece? Brasil. Nós estamos falando de um país que tem um espaço continental. O Brasil é muito grande. Tanto é que os nossos costumes, no Nordeste é de um jeito, no Norte é do outro, no Centro-Oeste é de outro, no Sul é do outro, no Sudeste é de outro. Quais são as diferenças que nós temos? Diferenças climáticas, o idioma é o mesmo, que é o grande fenômeno do brasileiro. Nós falamos o mesmo idioma. De norte a sul nós nos entendemos, mas temos sotaques diferentes, temos palavras que se identificam diferentes. Por quê? Porque além de nós sermos um país grande, nós também tivemos influências de diversos outros países europeus. Não foi somente o português. A língua portuguesa, sim, mas não foi somente o português. Nós temos influências aqui muito da Inglaterra, por incrível que pareça. A Inglaterra sempre ficou por trás dos panos, mas ela tem forte influência no Brasil. A França, a Itália, a Áustria,
E outros países, diga-se passagem, a nossa princesa, a mulher de Dom Pedro I, era uma austríaca, né, que foi uma grande líder. Mas enfim, isso é outra história. Mas para entender religião, tem que entender história. Não dá para falar de religião sem entender história e não entender o processo civilizatório dessa história, dessa religião. Como é que foi que isso aconteceu? Nós temos que entender o cristianismo, tem que entender a Igreja Católica, porque se você não entender tudo isso, você não vai entender o que está acontecendo com você. Afinal de contas, você é um bandista, lá no seu templo de Umbanda, no centro do templo do Umbanda, porque não existe templo de Umbanda sem o Jesus Cristo de braços abertos, né? Não dá aqui para mostrar o meu braço aberto, né? Jesus Cristo de braços abertos. Ele não está crucificado na Umbanda, ele é crucificado lá para a Igreja Católica, né? Mas na Umbanda, a Umbanda tirou Cristo da cruz. Mas enfim, isso é outro assunto, né, para a gente falar. Enfim, e na Umbanda ele era Zambi, agora passou a ser Oxalá, né? Muita gente pensa que sempre foi Oxalá na Umbanda, não, senhor. A Umbanda conhece a denominação e começa a usar a denominação Iorubá a partir dos anos 60, mais ou menos, calculo eu, né? Antes, até porque eu nasci nos anos 60 e quando eu era criança, já nos anos 70, ainda era Zambi, né? Mas essa transição é uma questão natural. A devoção, a fé que nós temos que ter, e realmente temos, a transição, ela pode ser, ela aceita denominações, né? Mas aí é um outro assunto. E voltando ao candomblé, né? Então, para se entender isso, aí o que houve? Porque o assunto é exatamente o candomblé hoje. Eu vou tentar ser breve, porque não quero um programa extenso, mas quero ser objetivo com vocês. O candomblé, ele acontece no Rio Grande do Sul muito forte. Muita gente pensa que é na Bahia só. Bahia maravilhosa. Um beijo para minha Bahia querida, meus irmãos baianos. Mas não é só na Bahia. Rio Grande do Sul é muito forte o candomblé. As tradições ancestrais africanas. No centro-oeste nós temos um momento específico, e tudo isso se dá em razão da ocupação no período do Brasil colônia, do Brasil império, né? Tudo isso da ocupação é exatamente desses escravos que trazem essa variedade, mas é extenso para se entender. E no Amazonas é diferente, e na Bahia naturalmente é diferente. O que diferencia, inclusive Bahia e Rio de Janeiro? Porque são duas cidades que foram capital do Brasil. São duas regiões que foram a capital do Brasil. Então isso dá evidência maior. Mas não é que só exista Maranhão, Recife, todos os lugares existe candomblé. E todo candomblé é bom. Preste atenção, não existe melhor em lugar nenhum. Todos nós somos iguais, né? Essa coisa de achar que existe... Agora, todos nós temos problemas iguais. Todos nós temos pessoas maravilhosas, sensacionais, e temos pessoas que não são. Fazer o quê? Isso faz parte. É a mesma coisa. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que tem pessoas maravilhosas, teve santos fantásticos, foi a que também escravizou o preto, né? Não se esqueça disso, a escravidão é resultado da igreja. O cristianismo é responsável pela escravidão. E nem tanto, o meu preto velho, quando ele vem em terra, né? Agora estou até contando aqui que eu também sou religioso igual vocês, e faz muito tempo que ele não vem, mas qualquer preto velho quando vem, ele fala: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós dizemos: para sempre seja louvado. Esse é o mistério da religião. E o candomblé também não pode negar que quem é de candomblé, né? A gente tem a famosa Irmandade das Mulheres, que é na Bahia, né? Que faz lá as lavagens do Bonfim, né? A Irmandade da Irmandade da Boa Morte, né? Olha que nome, esqueceu, né? Boa Morte, a participação das sacerdotisas. Então existe, né? O Bonfim, que é o Jesus Cristo, existe toda essa fusão. Chama de sincréticos, eu não gosto, eu gosto de dizer assim, fusão de fé, de tradição, de espiritualidade, de conhecimento. Então, por favor, não pense que existe pai de santo ou mãe de santo, né? Que até esse nome não existe, mas é assim que se chama, né? O Babalorixá e Alorixá, o padrinho, a madrinha, o Tata Enkice, né? O Vodunon e coisas assim, denominações diversas, melhor um do que o outro. O que existe é o que está dentro do coração de cada religioso. O que existe é o que está dentro do coração de cada ser humano. E isso é que fortalece as nossas tradições, as nossas reuniões junto a essas divindades invisíveis que nos cercam. São elas os orixás, são elas os inquices, são elas os vodunces, são elas os encantados, são elas os espíritos de luz, são elas que nos trazem energia e força para nós seguirmos e mantermos a tradição, porque se nós perdemos a tradição, nós perdemos tudo. Nós não podemos perder essa tradição. Nós temos que mantê-la e resistir dentro dos nossos templos, seja quais forem,
que são significativos demais na vida de todo mundo, o equilíbrio do próprio planeta. Não se esquecendo, acabei de ficar falando tanto de África, Brasil, Europa, esqueci do principal, que são os nossos caboclos, que são os nossos índios. Por que principal? Porque são os primeiros donos da terra, né? A cantiga de Angola diz: Cauísa é um rei, é um orixá, né? Quer dizer, ele é um rei, ele é um orixá. O Cauísa que ele se refere são os caboclos, né? São os inquices, né? Que seria inquice, orixá, né? Da mesma forma, que são os donos da terra. É simples assim. Cauísa é um rei, ele é um orixá, né? Então a gente não pode esquecer essas coisas. Aí fica meu recado para a aula de hoje, né? Sei lá, para o bate-papo de hoje de Cosme Félix, falando um pouco de Umbanda e Candomblé, tentando elucidar melhor as pessoas que estão se iniciando e aquelas que estão dentro e que estão se equivocando. Um grande beijo, um grande abraço, terminou meu tempo. Daqui a pouco eu volto no outro, depois vocês assistam, tá? Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano.